Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu vou ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre a Páscoa. E se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 11, e diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos falar hoje sobre a Páscoa, que está em toda a Bíblia. Ao lermos a Bíblia, nós encontramos diversos momentos em que essa festa, que era uma das mais importantes, se não a mais importante entre os judeus, aparece. A palavra de Deus traz esse assunto diversas vezes ao longo de toda ela. É interessante nós percebermos que quando ela foi instituída por Deus, ela foi instituída como estatuto perpétuo e que deveria ser passado de geração em geração. Ou seja, algo que precisaria ser vivido continuamente em toda a história do povo de Israel. Mas, em determinado momento, o Senhor Jesus, ele abrange essa festa, esta bênção, também para nós. Dois momentos foram marcantes na Páscoa. O primeiro deles foi na sua instituição. Numa circunstância muito interessante, peculiar, o povo de Israel estava no Egito há mais de 400 anos. Eles estavam numa condição de escravidão e desejavam muito algo que fosse além daquela experiência que eles viviam. Eles estavam sob uma promessa. Deus havia prometido a Abraão, o pai daquele povo, aquele que deu origem àquele povo, havia prometido a Abraão que haveria uma terra que era prometida a ele e à sua descendência. E o povo, no Egito, ficou ansioso por esta terra. Reconheceu que aquilo que Deus tinha era muito melhor do que aquilo que eles viviam ali no Egito como escravos. Esse foi um dos momentos marcantes da Páscoa. O outro momento, e é muito interessante porque mostra como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é absolutamente integrada, ela tem um conteúdo profético maravilhoso. O outro momento foi quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos para comemorar a Páscoa na véspera de sua morte. Em ambos os momentos, esta festa antecipou um grande acontecimento. No Egito, antecipou a saída do povo da terra do Egito em direção à terra prometida. Antecipou, portanto, o cumprimento de uma promessa, o cumprimento do projeto de Deus, a forma como Deus age com mão poderosa e que realiza a sua vontade suprema, apesar de toda a resistência que possa acontecer. Já quando Jesus comemora a festa da Páscoa com seus discípulos, esse momento antecipou a abertura da porta da graça para mim, para você. Esse momento antecipou a morte de Jesus na cruz do Calvário e, com isso, a salvação que foi ampliada para todo aquele que nele crê. É muito interessante quando vemos isso, quando vemos que é uma festa que comemora antecipadamente alguma coisa que vai acontecer em breve. E por que falamos isso? Porque hoje nós estamos vivendo a Páscoa. Não apenas uma data comemorativa do calendário, muito relacionada à parte comercial. Não. Nós estamos vivendo uma festa. A igreja comemora uma festa que antecipa a volta gloriosa do Senhor Jesus. É essa compreensão que precisamos ter. Mas há alguns aspectos na Páscoa que chamam a nossa atenção. De maneira especial, um deles, que é a mensagem que eu quero deixar para você agora, nesta palavra. A presença do Cordeiro. Em ambos os momentos, tanto no Egito quanto com Jesus e os seus discípulos, o Cordeiro estava presente. Da forma simbólica, lá no Egito era aquele animal, o cordeirinho, o carneirinho, estava presente ali. Ele era o prato da festa, ele era o alimento da festa. Era aquilo que simbolizava a festa, o sangue aspergido nos umbrais e nas vergas das portas.
e o cordeiro, a carne do cordeiro sobre a mesa e em torno do cordeiro, toda a família reunida para participar dessa festa. Cordeiro é tipo de Jesus. Ali, no Egito, um símbolo. Ali, na véspera da morte de Jesus, ele, manifesto, presente, o próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que subiria à cruz do Calvário para dar a sua vida e se tornar o nosso alimento. A nossa Páscoa é em torno de Jesus. Nós, as nossas famílias, estamos em torno de Jesus. Todos os dias, não apenas num fim de semana do ano, mas todos os dias nos alimentando do Cordeiro. Todos os dias participando deste alimento maravilhoso e nos preparando para a volta do Senhor Jesus. No Egito, o animal. Ali, na véspera da morte de Jesus, o próprio Senhor Jesus. Hoje, este mesmo Jesus, vivo, ressurreto, está no meio da sua igreja para nós podermos comemorar essa Páscoa maravilhosa. E eu quero convidar você a viver essa experiência, a estar conosco nesta Páscoa, que não começa num dia e termina 2 ou 3 dias depois. Uma Páscoa que acontece todos os dias, uma festa na qual a igreja se prepara para a grande saída. No Egito, a saída do Egito. Com Jesus, a saída da condição da lei para a graça. Hoje, a saída para a eternidade de Deus que está preparada para nós. Que Deus o abençoe. Desejamos uma feliz Páscoa e, mais uma vez, reforçamos, não só um momento do calendário, mas uma feliz vida com o Cordeiro de Deus, com o Senhor Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.